O vento gemia como uma alma penada através dos pinheiros do Wyoming, um som que Elara passará a conhecer intimamente. Era a canção fúnebre da sua solidão, o hino do seu desespero. Dentro da pequena cabana de toras, o frio não vinha apenas das frestas nas paredes, mas de um lugar muito mais profundo, um vazio gelado no centro do seu ser que o fogo crepitante na lareira não conseguia alcançar. Lá fora, o céu assumia uma cor de hematoma, prometendo uma tempestade que espelhava a que se formava no seu coração. A comida estava a acabar. A última porção de farinha de milho transformará-se numa papa rala há 2 dias, e o pedaço de carne de veado seca era agora apenas uma lembrança salgada na sua língua. O seu marido, Jacob, estava morto há 2 meses, levado por uma febre que o consumira tão depressa como uma vela ao vento. Deixará-a com esta cabana isolada, um rifle que ela mal sabia manejar e um segredo pesado guardado numa bolsa de couro gasta. A bolsa estava escondida debaixo de uma tábua solta do soalho, o seu peso uma constante acusação. Era a razão de tudo, do brilho febril nos olhos de Jacob nos seus últimos meses, das suas ausências misteriosas, dos homens de rosto duro que por vezes o procuravam. E agora, era o fardo dela. Um fardo que não a podia alimentar nem aquecer. O medo era um companheiro constante, um animal roedor que lhe mordiscava as entranhas. Medo da fome, do frio, dos animais selvagens que uivavam na escuridão. Mas, acima de tudo, medo dos homens que viriam procurar o que Jacob lhes deixará. Ela passava os dedos pela madeira áspera da mesa, o seu mundo reduzido àquelas 4 paredes e a paisagem implacável que se estendia para além da janela suja. A vastidão que antes lhe parecerá uma promessa de liberdade agora parecia uma prisão sem muros. Cada estalo da madeira, cada sussurro do vento era uma ameaça. A vulnerabilidade era como uma segunda pele, frágil e fria. Foi então que ouviu. Não o vento, não um animal. Uma batida. Firme, deliberada, na sua porta. O seu coração saltou para a garganta, um pássaro assustado a esvoaçar contra as suas costelas. Ninguém vinha a este lugar. Ninguém. O pânico gelou-lhe o sangue. Podiam ser eles. Os homens do segredo de Jacob. Agarrando o atiçador da lareira com as mãos trêmulas, aproximou-se da porta, o seu corpo tenso como uma corda de violino. Quem está aí? A sua voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível por cima do vento que se levantava. A resposta foi um grunhido abafado, não palavras. Outra batida, mais forte desta vez, fez a porta de madeira estremecer no seu caixilho. O desespero lutava com o medo. Morrer de fome sozinha ou enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Com um suspiro trêmulo que era metade oração, metade resignação, ela levantou a tranca. A figura que preenchia a ombreira da porta parecia ter sido esculpida da própria montanha. Era um homem enorme, envolto em peles e couro, com uma barba emaranhada que lhe escondia a maior parte do rosto e um chapéu de aba larga que mergulhava os seus olhos na sombra. A neve começava a rodopiar à sua volta, agarrando-se aos seus ombros como um manto. Ele não disse nada, apenas olhou para ela, e depois para a lareira acesa lá dentro. O seu olhar não era abertamente ameaçador, mas continha um peso, uma quietude que era quase mais intimidante do que a agressão declarada. Era o olhar de um homem que via o mundo não em termos de bem e mal, mas de sobrevivência. Elara agarrou o atiçador com mais força, o metal frio contra a sua palma suada. Ele era um estranho, um montanhês, um tipo de homem sobre o qual se contavam histórias em voz baixa, histórias de violência e selvageria. Mas no seu rosto, sob a barba e a sujidade da viagem, ela viu um cansaço profundo, uma exaustão que espelhava a sua. O vento uivou, empurrando-o para a frente, e ela recuou instintivamente, abrindo-lhe caminho. Sem uma palavra, ele entrou, trazendo consigo o cheiro a pinho, a neve e a um frio cortante. A porta fechou-se atrás dele com um baque surdo, selando-os juntos contra a tempestade que se abatia sobre eles. O silêncio na cabana era mais denso do que a escuridão lá fora. O homem, que ela viria a saber chamar-se Silas, despiu o seu pesado casaco de pele de urso e pendurou-o num prego perto da porta, o gesto tão natural como se vivesse ali há anos. Movia-se com uma economia deliberada, sem um único gesto desperdiçado. Elara permaneceu perto da lareira, o atiçador ainda na mão, observando cada movimento seu.
Ele não olhou para ela. Em vez disso, os seus olhos perscrutaram a cabana, notando o telhado que pingava num canto, as prateleiras quase vazias, a magreza do seu rosto à luz bruxuleante do fogo. Ela sentia-se exposta sob o seu olhar, como se ele pudesse ver através dela, ver a sua fome, o seu medo, o segredo escondido debaixo do chão. Ele caminhou até ao canto onde a água pingava ritmicamente para um balde de madeira e, depois de um momento de exame, saiu novamente para a tempestade. Elara prendeu a respiração, confusa. Ele regressou minutos depois, coberto de neve, carregando um pedaço de casca de bétula e um pouco de resina de pinheiro que devia ter raspado de uma árvore próxima. Sem pedir licença, subiu a uma cadeira e começou a trabalhar na reparação da goteira, os seus grandes dedos surpreendentemente ágeis. Ela observava, perplexa. Não esperava isto. Esperava uma exigência, uma ameaça, talvez violência. Não está ajuda silenciosa e prática. O som do seu trabalho encheu a cabana, um som de propósito que contrastava com as suas próprias semanas de inércia desesperada. Quando terminou, ele desceu e simplesmente acenou com a cabeça para o seu trabalho, satisfeito. Depois, sentou-se na cadeira mais afastada dela, perto do fogo, e estendeu as mãos para o calor. As suas mãos eram calejadas e marcadas por cicatrizes, as mãos de um homem que vivia da terra com as suas próprias ferramentas. O medo de Elara não desapareceu, mas mudou de forma. Já não era um terror agudo, mas uma cautela profunda, uma incerteza. Este homem era um enigma. A tempestade rugia lá fora, isolando-os completamente do resto do mundo. Eram duas ilhas de existência num oceano de caos branco. Ela sabia que deveria oferecer-lhe algo, mas não tinha nada. A vergonha ardeu-lhe no rosto. Finalmente, encontrou a sua voz. Obrigada, disse ela, a palavra a arranhar-lhe a garganta seca. Ele apenas acenou com a cabeça, os olhos fixos nas chamas. O silêncio voltou a instalar-se, mas agora era diferente. Havia uma consciência partilhada da tempestade, do abrigo, da frágil trégua que se instalara entre eles. Pela primeira vez em semanas, Elara não se sentia completamente sozinha na sua luta contra os elementos, embora a presença do seu salvador silencioso trouxesse consigo um novo conjunto de medos desconhecidos. A tempestade durou 2 dias. Durante esse tempo, Silas raramente falou. As suas ações, no entanto, falavam por ele. Na manhã seguinte ao da sua chegada, ele olhou para as prateleiras vazias e depois para ela. Precisa de comer, afirmou ele, não como uma pergunta, mas como um facto. Antes que ela pudesse responder, ele vestiu o seu casaco pesado e pegou no seu próprio rifle, que estava encostado à parede, e saiu para o mundo branco e uivante. Elara ficou junto à janela, observando a sua figura desaparecer na cortina de neve. Uma parte dela temia que ele não voltasse, deixando-a novamente sozinha. Outra parte, mais sombria, temia que ele voltasse. Ele regressou horas mais tarde, um vulto a emergir da nevasca, com 2 coelhos pendurados no cinto. Ele esfolou-os e limpou-os do lado de fora, no alpendre coberto, com uma eficiência rápida e sem sentimentalismos que a fascinava e assustava em partes iguais. Trouxe a carne para dentro e cozinhou-a num guisado com as poucas raízes secas que ela ainda tinha. O cheiro encheu a cabana, um aroma rico e promissor que fez o seu estômago roncar dolorosamente. Partilharam a refeição em silêncio. A carne era tenra e o caldo quente parecia derreter o gelo nas suas veias. Era a primeira refeição substancial que comia em semanas. Ela comeu devagar, saboreando cada bocado, consciente do olhar dele sobre ela. Ele não a observava com cobiça ou julgamento, mas com uma espécie de atenção neutra, como se estivesse a avaliar a condição de um animal ferido que encontrara na floresta. Depois de comerem, ele pegou nos ossos e peles e levou-os para fora. Mais tarde, ela viu-a montar armadilhas perto da linha das árvores. Ele estava a garantir que haveria comida para o dia seguinte. A sua previdência era um contraste gritante com o desespero sem rumo dela. Ele estava a impor ordem ao seu caos. Lentamente, muito lentamente, o medo de Elara começou a ser corroído por uma gratidão relutante. Este homem, este estranho da montanha, salvara-a da fome. Ele não pedirá nada em troca. A sua presença,
que inicialmente fora uma fonte de terror, tornará-se uma âncora. A sua quietude era tranquilizadora, a sua competência uma barreira contra o mundo hostil. Ela ainda não confiava nele, não completamente. O segredo debaixo do soalho era uma barreira fria entre eles. Mas ela começou a ver que ele não era o monstro que a sua imaginação assustada tinha conjurado. Ele era apenas um homem, um sobrevivente, tal como ela estava a tentar ser. Quando a neve parou e o sol pálido de inverno apareceu, Silas não foi embora. Ele parecia ter aceite a cabana como a sua base temporária, e Elara, para sua própria surpresa, não lhe pediu para partir. A sua presença silenciosa tinha se tornado parte da rotina. Ele passava os dias lá fora, a caçar, a cortar lenha, a reforçar as paredes da cabana contra o vento. A pilha de lenha junto à porta cresceu de uns meros ramos para uma muralha sólida. A despensa, antes vazia, agora continha carne seca e raízes armazenadas. Ele estava a construir um baluarte contra o inverno, e por extensão, a protegê-la. Elara, por sua vez, encontrou um novo propósito. Ela remendou o seu casaco de pele gasto, cosendo os rasgões com fio que retirara de um dos velhos vestidos de Jacob. Cuidou do fogo, manteve a cabana limpa e preparou as refeições com a comida que ele trazia. Eram trocas silenciosas, um acordo tácito de sobrevivência mútua. Numa tarde, ele levou-a para a floresta. Mostrou-lhe como identificar as pegadas de um veado das de um lobo, como encontrar a casca de salgueiro que podia aliviar a febre, como ler os sinais do tempo nas nuvens e no comportamento dos pássaros. Ele não era um professor paciente, simplesmente mostrava-lhe, esperando que ela observasse e aprendesse. O conhecimento mantém-na viva, disse ele, uma das suas raras frases completas. Mais do que um rifle. Ela aprendeu. Absorveu tudo, a sua mente faminta por algo que não fosse medo. A sua força física começou a regressar, e com ela, uma centelha de resiliência que pensava ter morrido com Jacob. Ela começou a sentir o ritmo da terra sob os seus pés, a compreender a linguagem da floresta. A sua vulnerabilidade não desapareceu, mas começou a ser revestida por uma camada fina de competência, como o gelo a formar-se sobre um lago profundo. No entanto, o segredo permanecia. Todas as noites, quando o silêncio se instalava e Silas dormia no seu catre perto da porta, Elara sentia o peso da bolsa de couro debaixo do chão. Era uma presença fria na cabana, uma mentira entre eles. Ela lembrava-se de Jacob, do seu sorriso fácil e das suas promessas de uma vida melhor. Ele falava dos grandes golpes que os tornaria ricos, que os levaria para longe daquela vida dura. Ela não queria saber os pormenores na altura, só queria acreditar nele. Agora, os pormenores eram a única coisa que importava. Aquele ouro, ou o que quer que fosse, não era um presente, era uma maldição. E ela sabia, com uma certeza terrível, que a maldição ainda não tinha terminado a sua obra. O tempo que passará com Silas era uma paz frágil, um interlúdio. E ela temia o dia em que seria quebrado. A paz foi quebrada numa tarde fria e clara, quando o ar estava tão parado que se podia ouvir o estalar de um galho a 1 milha de distância. Elara estava a buscar água no riacho parcialmente congelado quando viu um cavaleiro aproximar-se do vale. Não era Silas. Este homem montava um cavalo negro e esguio e usava um casaco de pó que parecia demasiado caro para aquela região selvagem. Um ar de ameaça oleosa emanava dele, mesmo à distância. O coração de Elara começou a bater descompassado. Ela largou os baldes e correu para a cabana, o seu peito a arder com o ar gelado. Entrou de rompante, o pânico estampado no seu rosto. Silas, que estava a afiar a sua faca junto ao fogo, levantou-se num movimento fluido, os seus olhos imediatamente alerta. Um homem, ofegou ela. A cavalo ele não fez perguntas. Simplesmente pegou no seu rifle e foi até a janela, espreitando por uma fresta. Fique longe da porta, ordenou ele, a sua voz baixa e calma, mas com um fio de aço. O cavaleiro chegou à clareira e desmontou. Era um homem magro, com um rosto marcado pela varíola e olhos pequenos e astutos que percorreram a cabana, notando a chaminé a fumegar e a nova pilha de lenha. Ele sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Olá, casa, chamou ele. Procuro a senhora Miller.
A viúva de Jacob Elar encolheu-se no canto mais escuro da cabana, o seu sangue a gelar. Eles tinham-na encontrado. Silas permaneceu imóvel junto à janela, uma presença silenciosa e mortal. Ela não quer visitas, respondeu Silas, a sua voz um rosnado grave que atravessou a porta. O homem lá fora riu, um som desagradável. Oh, eu não sou uma visita. Sou um cobrador. O meu patrão, o Sr. Thorne, tinha um acordo com Jacob. E agora que Jacob partiu para sua recompensa eterna, a dívida passa para sua viúva. Ele aproximou-se da porta. Abra, querida. Vamos tornar isto fácil. Foi então que Silas se afastou da janela e abriu a porta com um movimento súbito. Ele não empunhava o rifle. Em vez disso, segurava o machado de mão, o seu peso equilibrado sem esforço na sua mão. Ele encheu completamente a ombreira da porta, a sua silhueta a recortar-se contra a luz do fogo, parecendo maior e mais selvagem do que nunca. O sorriso do cobrador vacilou. Ele olhou para Silas, para os seus ombros largos, para a calma letal nos seus olhos, para o machado que parecia uma extensão do seu braço. O homem, que se chamava Finn, era claramente um rufi habituado a intimidar os fracos. Silas não era fraco. Acho que se enganou no caminho, disse Silas, a sua voz perigosamente suave. Não há nada para si aqui. Finn recuou um passo, a sua bravata a evaporar-se. Isto não acabou, sibilou ele. O Thorne virá ele mesmo. Ele não gosta que lhe fiquem a dever. Com um último olhar de ódio, ele montou no seu cavalo e partiu, deixando um silêncio tenso no seu rasto. Silas fechou a porta e, pela primeira vez, olhou diretamente para Elara, o seu olhar penetrante. Chegou a hora de me dizer que problemas o seu marido lhe deixou. A visita de Finn estilhaçou a frágil normalidade que tinham construído. O medo, que se tinha tornado um zumbido baixo na mente de Elara, voltou a ser um grito agudo. Thorne. Ela ouvirá o nome sussurrado na cidade mais próxima, sempre associado a terras roubadas, a homens desaparecidos e a uma crueldade implacável. Jacob tinha se envolvido com um homem como aquele. A ingenuidade dela pareceu-lhe agora uma estupidez criminosa. Naquela noite, a tensão na cabana era palpável. O fogo crepitava, mas não oferecia calor. Silas sentou-se na sua cadeira, limpando seu rifle com movimentos lentos e metódicos, esperando. Ele não a pressionou, mas o seu silêncio era mais exigente do que qualquer pergunta. Ele tinha se colocado entre ela e o perigo, e merecia saber por quê. As lágrimas ardiam nos olhos de Elara, lágrimas de medo, de raiva de Jacob, de vergonha. Finalmente, ela não aguentou mais. Com as mãos a tremer, foi até a tábua solta, levantou-a e retirou a pesada bolsa de couro. O baque surdo que fez ao pousá-la na mesa pareceu ecoar por todo o vale. Silas parou o que estava a fazer e olhou para a bolsa. Elara desatou o cordão de couro e virou o conteúdo sobre a mesa. Não eram moedas. Eram pedras irregulares, de um amarelo baço, com veios de quartzo branco. Ouro. Ouro em bruto, não refinado. Brilhava à luz do fogo, uma promessa de riqueza e uma sentença de morte. Ele disse que o tinha encontrado, sussurrou Elara, a sua voz embargada. Num riacho, nas montanhas. Mas era mentira. Ele roubou-o. De uma mina do Thorne, as palavras saíram num jorro, a confissão a libertá-la e a condená-la ao mesmo tempo. Ela contou-lhe tudo o que sabia, as viagens secretas de Jacob, o seu medo crescente, a sua promessa de que em breve partiriam para sempre. O desespero apoderou-se dela, uma onda avassaladora. Ela olhou para o rosto impassível de Silas, para o homem que a salvara da fome e a defenderá, e viu-o como a sua única e última esperança. Num gesto de pura rendição, ela empurrou a bolsa de ouro na sua direção, as pedras a tilintarem sobre a madeira. Leve-o, soluçou ela, as lágrimas a escorrerem-lhe livremente pelo rosto. Leve tudo. Eu dou-lhe tudo o que tenho. Tudo o que sou. Só me ajude. Não me deixe morrer aqui. A sua súplica ficou suspensa no ar, um som cru e desesperado. Era a sua alma que ela estava a oferecer, despida de todo o orgulho, de toda a reserva. Era o grito de alguém no limite, a apostar a sua existência na misericórdia de um estranho. Silas olhou para o ouro espalhado na mesa.
A luz do fogo dançava sobre as pepitas, fazendo-as brilhar com uma luz sedutora. Era uma fortuna, o suficiente para um homem se estabelecer, comprar terras, viver confortavelmente para o resto da vida. Depois, ergueu o olhar para Elara. Viu o seu rosto banhado em lágrimas, a sua postura curvada pela derrota, o terror absoluto nos seus olhos. Ele viu a sua oferta desesperada, não como uma transação, mas como o último ato de uma mulher encurralada. Por um longo momento, ele permaneceu em silêncio, o seu rosto uma máscara indecifrável. Elara prendeu a respiração, o seu destino nas mãos daquele homem. Lentamente, ele estendeu a sua mão grande e calejada. Mas não tocou no ouro. Em vez disso, empurrou suavemente a bolsa para o lado dela da mesa. Este ouro não é riqueza, disse ele, a sua voz grave e ressonante no silêncio da cabana. É uma doença. Uma praga que apodrece os homens por dentro. Ele olhou para as chamas, e pela primeira vez, Elara viu uma sombra de dor profunda nos seus olhos. A ganância pelo ouro tirou-me o meu pai e os meus irmãos. Lutaram por um veio de terra que não valia nada, e mataram-se uns aos outros por ele. Deixei essa vida para trás há muito tempo. Ele voltou a olhar para ela, e a sua expressão suavizou-se, apenas um pouco. Não quero o seu ouro, Elara. E não quero a sua alma. Quero que sobreviva à forma como ele disse o nome dela, pela primeira vez, soou como um voto. Ele não a estava a comprar, nem a salvar por piedade. Ele estava a fazer uma escolha. Estava a tomar uma posição. O Thorne não vai parar, continuou ele, o seu tom agora prático, focado. Ele não se importa com o ouro tanto quanto se importa com o princípio. Ninguém lhe rouba e vive. Fugir só vai adiar o inevitável. Ele vai caçá-la. Elara sentiu um arrepio de pavor. Então, o que? O que fazemos? Não fugimos, disse Silas, levantando-se. A sua presença parecia encher a sala, não com ameaça, mas com uma força inabalável. Lutamos. Aqui. Neste terreno. No nosso terreno a declaração era tão simples, tão audaciosa, que deixou Elara sem fôlego. Lutar? Ela, que mal conseguia disparar um rifle. Contra um homem como Thorne e os seus capangas? Parecia uma loucura. Mas ao olhar para Silas, para a certeza calma no seu rosto, uma nova emoção começou a brotar no meio do seu medo, uma centelha de esperança desafiadora. Ele não a estava a abandonar. Ele estava a ficar ao seu lado. A sua escolha não era sobre o ouro, era sobre ela. E nessa escolha, ele deu-lhe algo muito mais valioso do que proteção. Deu-lhe de volta um pouco da sua própria dignidade. Os dias seguintes foram uma transformação. O desespero deu lugar a um propósito sombrio. Sob a tutela de Silas, Elara deixou de ser uma vítima à espera do seu destino e tornou-se uma participante ativa na sua própria defesa. Ele começou por lhe entregar o rifle de Jacob. Era pesado e desajeitado nos seus braços. O primeiro tiro que ela deu, o coice atirou-a para trás e o som ensurdeceu-a. A frustração fê-la querer chorar. De novo, disse Silas, a sua voz implacável. E ela tentou de novo. E de novo. Ele ensinou-a a apoiar a coronha firmemente contra o ombro, a alinhar a mira, a apertar o gatilho suavemente em vez de o puxar, a controlar a respiração. Passaram horas a atirar a latas velhas que ele alinhou num tronco de árvore caído. Lentamente, a sua pontaria melhorou. Os seus braços deixaram de tremer tanto. O medo do rifle foi substituído por um respeito relutante pelo seu poder. Era uma ferramenta, e ela estava a aprender a usá-la. Enquanto ela praticava, Silas preparava a cabana e a área circundante para um cerco. Ele não estava a construir uma fortaleza, mas a usar a própria paisagem como uma arma. Ele mostrou-lhe como montar armadilhas de laço dissimuladas nos trilhos que levavam à cabana, não para matar, mas para mancar cavalos e atrasar os homens. Reforçaram a porta com uma viga de madeira extra. Bloquearam a janela traseira, deixando apenas uma pequena fenda para disparar. Silas passou um dia inteiro no cume acima da cabana, soltando estrategicamente várias rochas grandes, equilibrando-as precariamente, prontas para serem derrubadas com um empurrão. Eles vão esperar que estejamos aqui dentro,
encurralados, explicou ele, apontando para a clareira. Mas a luta não será aqui. Será na aproximação. Ele estava a pensar como um caçador, a antecipar os movimentos da sua presa. Elara observava-o, maravilhada com a sua mente estratégica. Ele via a floresta não como árvores e rochas, mas como cobertura, como armadilhas, como vantagens. Ele estava no seu elemento, e a sua confiança era contagiante. Ela começou a sentir o solo sob os seus pés não como a sua prisão, mas como seu aliado. As noites eram passadas em silêncio, a limpar as armas, a derreter chumbo para fazer mais balas, a preparar-se. O ouro permanecia na sua bolsa, ignorado. Já não era o centro do seu mundo. A sobrevivência era. Uma noite, enquanto estavam sentados junto ao fogo, Elara olhou para as suas mãos, agora calejadas pelo rifle, sujas de terra. Já não eram as mãos de uma mulher assustada. Eram as mãos de alguém que estava a lutar. Ela olhou para Silas. Por que é que está a fazer isto? Perguntou ela suavemente. Não me deve nada. Ele olhou-a por um longo momento, os seus olhos a refletirem as chamas. Talvez eu deva isto a mim mesmo, disse ele finalmente. Ver que algo que o ouro tocou pode ser limpo, em vez de destruído, e naquelas palavras, Elara compreendeu. Não se tratava apenas da sua sobrevivência. Tratava-se também da redenção dele. Eles não tiveram de esperar muito. Chegaram ao amanhecer de um dia cinzento, 4 cavaleiros a emergir da névoa como aparições. Thorne liderava, um homem corpulento com um rosto avermelhado e olhos frios e calculistas. Finn seguia-o, juntamente com outros 2 homens de aspecto brutal. Eles pararam na orla da clareira, a avaliar a cabana silenciosa. Silas e Elara não estavam na cabana. Estavam posicionados mais acima na encosta, escondidos entre um afloramento de rochas e pinheiros densos, com vista para o trilho. Eles vão separar-se, sussurrou Silas. 2 pela frente, 2 a tentar flanquear. Assim que ele disse, Thorne fez um gesto, e 2 dos homens, incluindo Finn, começaram a contornar a clareira em direção à floresta. Os outros 2, liderados por Thorne, avançaram cautelosamente em direção à cabana. O coração de Elara batia com força contra as suas costelas. Este era o momento. Tudo se resumia a isto. Espere pelo meu sinal, disse Silas, o seu rifle já ao ombro. Quando Thorne e o seu homem estavam a meio da clareira, Silas emitiu um assobio baixo, o som agudo de um falcão. Foi o sinal. Elara apontou o seu rifle não para os homens, mas para a base de uma das rochas soltas que Silas tinha preparado acima do trilho onde Finn e o outro homem estavam a mover-se. Ela prendeu a respiração, lembrou-se do seu treino e apertou o gatilho. O tiro ecoou pelo vale. A bala atingiu o calço de pedra, e com um gemido profundo, a rocha gigante soltou-se, desencadeando uma pequena avalanche de pedras e terra sobre o trilho. Gritos de pânico e o relinchar assustado de um cavalo ecoaram da floresta. Um dos flanqueadores estava fora de combate, o seu cavalo provavelmente ferido. Na clareira, Thorne e o seu homem viraram-se, surpreendidos, a olhar para a encosta. Foi o erro de que Silas precisava. O seu rifle falou, o som mais profundo e mais mortífero do que o de Elara. O homem ao lado de Thorne caiu do cavalo com um grito. Thorne, reagindo instantaneamente, atirou-se da sua sela, procurando abrigo atrás do seu cavalo caído e disparando descontroladamente na direção deles. As balas uniam por cima das suas cabeças, arrancando lascas de pedra. Finn emergiu da floresta, a pé e furioso, disparando a sua pistola. Silas concentrou-se em manter Thorne imobilizado enquanto Elara recarregava, os seus dedos desajeitados com a adrenalina. Agora, Finn, disse Silas. Ele é seu. Elara encontrou Finn na sua mira. Ele não era uma lata num tronco. Era um homem. A sua mão tremeu. Então, ela lembrou-se do seu sorriso oleoso, da sua ameaça. Lembrou-se do medo que sentirá. A sua determinação endureceu. Ela disparou. O tiro atingiu Finn no ombro, fazendo-o cambalear para trás com um uivo de dor. Thorne viu a sua oportunidade. Com a atenção de ambos desviada, ele levantou-se e correu, não em direção a eles, mas para a cobertura da floresta do outro lado. Silas disparou,
mas Thorne já estava entre as árvores. O silêncio desceu, quebrado apenas pelos gemidos de Finn. A luta terminara tão depressa como começara. Tinham sobrevivido. Mas Thorne tinha escapado. O rescaldo da batalha foi silencioso e sombrio. Silas desceu a encosta, o seu rifle pronto, e certificou-se de que os homens de Thorne já não eram uma ameaça. O homem que ele alvejara estava morto. Finn estava a sangrar abundantemente do ombro, a sua arrogância substituída por um medo animalesco. O quarto homem estava preso debaixo do seu cavalo ferido, com uma perna partida. Silas desarmou Finn e deixou-o com o seu camarada ferido. Vão-se embora, disse ele, a sua voz desprovida de emoção. Digam ao Thorne que se ele voltar a este vale, não haverá avisos. Eles pegaram nas armas dos homens e observaram enquanto Finn, mancando e a gemer, ajudava o outro homem a libertar-se e se afastava a tropeçar pela floresta. A ameaça imediata tinha passado, mas a sombra de Thorne permanecia. Regressaram à cabana. A adrenalina de Elara deu lugar a um tremor exaustivo. Ela sentou-se à mesa, as suas mãos a tremer incontrolavelmente. Tinha disparado contra um homem. Tinha ajudado a defender a sua casa, a sua vida. A mulher que se encolhia de medo de uma porta a bater tinha desaparecido, substituída por alguém que ela mal reconhecia. Silas entrou e colocou os rifles capturados contra a parede. Ele aproximou-se dela e, num gesto inesperado, pousou a sua mão no ombro dela. O toque era firme e tranquilizador. Conseguiu, disse ele simplesmente. Não era um elogio, mas uma afirmação de um facto. Ela olhou para ele, e nos seus olhos viu um respeito que não existia antes. Já não era a mulher indefesa que lhe tinha abrigado da tempestade. Era sua parceira. Naquela tarde, pegaram na bolsa de couro com o ouro. Juntos, caminharam alto para as montanhas, para um lugar de rochas e ventos fortes, onde nada crescia. Encontraram uma fenda profunda numa parede de pedra. Sem uma palavra, Silas pegou na bolsa e deixou-a cair na escuridão. Não houve cerimônia, apenas o ato de se libertarem do seu peso. Ao olharem para a paisagem vasta e impiedosa, Elara sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. O ouro fora a fonte de todo o seu sofrimento, mas também a trouxera a este momento, a esta pessoa. Tinha sido seu veneno e, de uma forma estranha, o seu catalisador. A mulher que Jacob deixará para trás teria morrido naquele inverno, de fome ou de medo. A mulher que estava agora no cume da montanha ao lado de Silas era uma sobrevivente. A sua transformação fora forjada no fogo da adversidade. Ela não era mais definida pela perda ou pelo abandono, mas pela sua própria força recém-descoberta. Regressaram à cabana enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. O futuro era incerto. Thorne podia voltar. O inverno ainda era longo. Mas pela primeira vez, Elara não sentia medo. Caminhava ao lado de Silas, não atrás dele, dois vultos solitários contra a vastidão do oeste selvagem. Não como um homem e a mulher que ele protegia, mas como dois iguais, ligados por um perigo partilhado e uma confiança silenciosa. Tinham enfrentado a escuridão juntos e saído para a luz, não ilesos, mas inteiros. E naquela promessa silenciosa de um futuro partilhado, havia uma esperança mais verdadeira e duradoura do que qualquer ouro jamais poderia comprar.